Olá a todos, bem-vindos à InfoFest Cursos. Me chamo Kevin Ferreira, sou instrutor da InfoFest Cursos Profissionalizantes, sou formado em finanças, sou também certificado em Excel e técnico em informática. Sou um dos instrutores de tecnologia da InfoFest Cursos e vou estar hoje ministrando para vocês uma super aula sobre PROC-V, uma das funções mais importantes, uma das funções de pesquisa e busca mais conhecidas do Microsoft Excel, que é o software, né, de tabelas da Microsoft, famoso aí que faz planilhas, que faz cálculos, automatização, sistemas. E hoje vou estar passando para vocês uma aula completa sobre essa função, desde o básico. O nosso intuito aqui é até aqueles que nunca viram essa função na vida sejam capazes de abrir o seu programa no seu computador e já utilizá-la, mas não utilizá-la simplesmente como um leigo, mas dominando-a e já sabendo algumas interações mais avançadas. Então é uma aula completa. Eu preciso que vocês tenham bastante foco em tudo que eu vou estar passando para vocês. É uma primeira aula de muitas que a gente vai fazer no futuro para tentar cada vez compartilhar o conhecimento da tecnologia, da informática com todo mundo, certo? Então, o que nós vamos estar vendo aqui? É justamente a função PROC-V, uma das funções mais famosas, como eu já disse, de procura, de busca de dados nas nossas planilhas. Ela é uma função que nós conseguimos identificar com mais precisão a sua atividade através do próprio nome. No Excel tem muito disso. As nomenclaturas das funções, ou entre outras ferramentas, geralmente tem muito a ver com como ela se comporta ou exatamente o que ela faz. PROC-V nada mais é do que, em português, uma adaptaçãozinha para as palavras procura vertical. Se vocês notarem comigo, vocês vão notar a função PROC-V, ela faz uma busca na vertical nas tabelas onde a gente vai estar trabalhando. Mas como assim? Vamos ver aqui uma definição geral que o próprio Excel nos dá sobre essa função. O que ele nos diz? Ele diz que a função procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Parece grego, mas o que foi dito aqui é muito claro em relação ao que essa função vai estar proporcionando para a gente. Então, vamos tentar analisar essa definição que o próprio Excel nos dá. Como assim? Vamos utilizar uma tabelinha para termos um visual de como ela estaria trabalhando aqui nas nossas tabelas, nas nossas planilhas. Então, a primeira parte ele nos diz o quê? Que procura um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela. Ou seja, nós fazemos a seleção de uma tabela e na primeira coluna, ou seja, esta daqui, à esquerda, ele vai estar procurando um valor. Então, ele procura um valor especificado por nós e, em seguida, ele vai para o segundo passo, que é retornar um valor na mesma linha de uma coluna especificada. Ou seja, a função vai procurar um valor e, na mesma linha que ela encontrou esse primeiro valor, ela vai estar nos retornando um outro onde a gente especificar para ela procurar. Então, esse segundo valor, ela vai estar procurando em todas as outras colunas à direita. E a gente vai especificar dentro da função em qual coluna ela vai estar encontrando o valor que a gente quer que ela nos retorne. Vamos ver aqui um exemplo visual, um exemplo mais prático, para a gente estar tendo a noção mais exata de como ela se comporta. Então, aqui nós temos duas células de forma ilustrada, onde uma eu vou estar utilizando para pesquisar algo e a outra é onde a função vai estar me trazendo o resultado dessa pesquisa. Então, eu vou utilizar outra tabela aqui, uma tabela já com dados inseridos, para a gente estar conseguindo ver uma forma mais cotidiana de aplicação. Então, eu tenho uma coluna onde eu tenho um código IBGE, vários códigos aqui com 6, 8 dígitos, 7 dígitos, e aqui do lado, na segunda coluna, eu tenho o nome de vários municípios do Brasil, não é? Então, o que a função PROC-V nos faz? Ela nos possibilita, em uma célula, pesquisarmos algum valor. No caso, eu vou estar pesquisando esse código aqui. E qual é o segundo passo? O primeiro passo que ela faz é procurar. Ela vai procurar por esse valor. Então, a função vai até a tabela onde vai encontrando esse valor e vai fazer uma busca dentro dessa tabela. Uma busca aonde, de acordo com como a gente leu lá na definição dela? Ela vai fazer essa busca
na primeira coluna à esquerda da tabela. Então, nessa coluna, ela vai buscar por aquele valor, por aquele código que eu digitei. Ao encontrá-lo, como ela encontra aqui, o que ela vai fazer? Ela vai nas colunas ao lado, na coluna que eu especificar, nos retornar um outro valor. Então, o segundo passo dela é identificar onde tem o outro valor que nós queremos que ela nos traga e retornar ele. O segundo passo, retornar. Então, recapitulando, ela procura um valor especificado por nós na primeira coluna à esquerda da tabela, onde a gente diz que é para ela estar procurando, e depois nos retorna um valor em alguma coluna à direita dessa primeira coluna, que a gente vai estar especificando. Então, o resultado dessa pesquisa aqui seria Rio Negro. Ela nos traria como resultado esse município, porque aquele código é referente a esse município. Então, é dessa forma que a função, na visão geral, funciona. Agora, a gente vai estar vendo como é trabalhada a sintaxe da função, ou seja, como é montada a fórmula da função PROC-V, a função de procura vertical. Como nós sabemos, no Excel, nós sempre começamos uma função utilizando o sinal de igual. Então, ao utilizar o sinal de igual, nós vamos estar dizendo para o Excel que queremos que ele nos retorne alguma resposta, ou seja, que ele efetue o cálculo desses argumentos e nos traga o resultado final. Então, eu vou abrir o igual no Excel e vou digitar a função PROC-V. E como nós sabemos, todas as funções que nós vamos encontrar no Microsoft Excel, elas necessitam que nós abrimos um parêntese para dizermos os argumentos, né? Que é para a gente alimentar os argumentos da função. E quais são esses argumentos dentro da função PROC-V? É o primeiro deles, o valor procurado. O que seria o valor procurado? O valor procurado é a pesquisa que fazemos. Assim como no exemplo anterior, nós pesquisamos pelo código do IBGE daquele município, o valor procurado é onde a gente vai estar identificando esse valor. Ou seja, eu estaria clicando ou em alguma célula que eu digitaria esse código ou esse valor que ela vai pesquisar, ou eu poderia simplesmente digitar esse código dentro da própria função. Nós vamos ver isso mais à frente, como funciona exatamente. Porém, o valor procurado é o argumento principal aqui da função PROC-V. Sem ele, nós não temos um resultado final, porque a função não vai ter o que buscar. Então, valor procurado, vocês têm que conseguir associar as nomenclaturas. Valor procurado é algo que a função vai estar procurando, ou seja, é a minha pesquisa. É onde eu vou estar digitando ou vou estar inserindo a pesquisa, o valor, a nomenclatura, código, termo, palavra, que eu quero que a função PROC-V vá em uma tabela, procurar por ele e depois me devolver um resultado de acordo com esse código que ela encontrou. Isso tudo vai ficar claro quando a gente partir para a prática. A gente está vendo aqui uma visão mais conceitual, mais teórica de como funciona a função, para a gente já ter aquele primeiro contato, e em seguida a gente vai partir para o próprio Excel, onde vamos estar aplicando essa função em um exemplo prático. Então, ao adicionar o valor procurado, nós também sabemos, devemos saber, que no Excel, para nós separarmos um argumento do outro, nós utilizamos o famoso ponto e vírgula. Então, eu terminei de colocar o valor procurado, eu ponho ponto e vírgula para pular o próximo argumento. Então, qual seria o próximo argumento, depois que eu já tenha disponibilizado o valor que a PROC-V vai estar procurando? É justamente a matriz tabela. Esse é um argumento recorrente e também de muita importância dentro da função PROC-V e outras funções de procura. Porque a matriz tabela é onde a gente vai dizer para a função PROC-V procurar o valor procurado. Fica um pouco redundante, né? Procurar o valor procurado. Mas é exatamente isso que ela vai fazer. A matriz tabela é uma seleção que a gente vai fazer, onde tem os dados que a gente vai estar utilizando. Ou seja, na matriz tabela, precisa ter tanto esse termo aqui, o valor que ela vai estar procurando, quanto os valores que ela vai nos retornar. Então, ela precisa ter a primeira coluna à esquerda, que é onde ela vai fazer a busca, e colunas à direita, que é de onde ela vai nos retornar um resultado. Então, essa é a matriz tabela. Ponto vírgula, não é? A gente pular para o próximo argumento. E o próximo argumento é a parte onde a gente especifica onde na matriz tabela
ela vai encontrar os resultados que vai nos retornar. Então, seria o número índice da coluna. Como a PROC-V é uma procura vertical, é importante associar isso. Ela procura em colunas, ou seja, na vertical sempre. Diferente de outras buscas, de outras funções que procuram na horizontal ou fazem outro tipo de pesquisas. A PROC-V procura em colunas, procura na vertical. Então, o número índice da coluna seria o número da coluna onde está o valor que nós queremos que ela nos retorne. Nós já dizemos para ela a matriz tabela, que é onde ela vai procurar o valor procurado, e agora precisamos dizer o número índice da coluna, que é onde ela vai especificamente encontrar a célula que contém o valor que nós queremos que ela nos traga como resposta. Então, esse é o terceiro argumento. E o último argumento, depois do ponto e vírgula, é o famoso procurar intervalo. Note comigo que esse argumento é um pouco diferente dos outros, porque ele possui, nas suas laterais, dois colchetezinhos, não é? Esses colchetes nos diz que esse argumento é opcional, que nós podemos ou não pôr ele. Mas nós vamos ver com mais atenção e mais detalhes o que implica a gente colocar esse argumento ou não. Ele é um argumento importante que depende muito do tipo de pesquisa que você vai fazer. E se você estiver fazendo uma pesquisa que ele é necessário, abrir mão dele não seria muito producente. Nós vamos ver por quê. Mas, em âmbito geral, o que o procurar intervalo faz? Ele nos permite especificar o seguinte: se a resposta, se a busca que nós queremos que a PROC-V faça seja uma busca exata ou aproximada. A gente vai estar entendendo isso com mais detalhes no exemplo agora que a gente vai estar vendo. Então, eu vou trazer aqui para vocês uma outra tabelinha, onde nós vamos estar observando que ela já tem mais dados aqui para a gente trabalhar. Então, eu fiz questão de deixar visível para vocês as linhas, não é? O índice das linhas aqui, linha 1, 2, 3, 4 e 5, e também o índice das colunas, coluna A, B, C e D. E assim nós temos uma tabela onde nós possuímos uma coluna de vendedores e aqui do lado várias colunas que podem ser os valores de vendas, digamos, que cada um realizou nesse primeiro trimestre, separado em cada mês. Então, por exemplo, o colaborador Edson, no mês de janeiro, efetuou 4.195 vendas. Já no mês de fevereiro, 3.211 e assim por diante. Está muito bem esclarecido aqui para a gente os dados de cada um desses colaboradores. A gente vai estar utilizando isso para ser a nossa prova para aplicarmos a função PROC-V. Então, para aplicarmos a função PROC-V, nós necessitamos de duas células, como nós vimos no exemplo anterior. A primeira célula vai ser onde a pesquisa será feita, ou seja, onde digitaremos o valor que nós queremos que ele procure, será o nosso valor procurado. Já o resultado vai ser onde ele vai nos retornar o valor. E aqui já é uma coisa que é bom ficar bem esclarecida, que no resultado, na célula onde nos dará o resultado final, é também onde nós vamos estar pondo a função PROC-V. É lá que a função PROC-V será digitada, e não onde a gente vai pesquisar. A gente vai ver isso com mais detalhes também, um pouco mais à frente, vamos entender por quê. Porém, abrimos o igual aqui da função PROC-V, abrimos também o seu parêntese. Qual é o primeiro argumento que ela nos pede? É justamente o valor procurado. E onde a gente vai estar encontrando esse valor? O valor procurado, ele vai ser justamente a célula onde nós vamos pesquisar esse valor. Ou seja, eu vou estar digitando nessa célula aqui depois um termo que ele vai estar buscando dentro da minha matriz tabela. Então, eu vou selecionar a célula para ela ser uma referência para mim. A gente vai ver que nós poderíamos tanto digitar aqui o termo que nós queremos que ela procure, ou podemos selecionar uma célula onde nós vamos digitar esse termo, para assim ficar automático. Sempre que nós digitarmos algo aqui, ela vem na argumento de valor procurado e substitui pelo valor que estiver na célula que nós selecionamos. Vamos estar vendo isso também. O primeiro argumento aqui é posto, nós vamos partir para o segundo. E o segundo seria a nossa matriz tabela. Vamos estar colocando ele aqui logo na sequência do valor procurado. Então, a matriz tabela seria quem? Seria justamente todo esse meu intervalo aqui.
E note uma coisa comigo, eu não precisei pegar os títulos, o título de vendedor, janeiro, fevereiro e março. Eu preciso pegar na matriz tabela só o que a minha função vai estar buscando e o que ela vai estar retornando. Isso é importante vocês terem em mente. Eu poderia ter selecionado essas de cima? Poderia, mas não é necessário. Por vezes, em alguns momentos específicos, pode até atrapalhar. Então, é sempre bom você selecionar de forma mais objetiva. Selecione onde tem os valores que você vai estar buscando e onde tem os valores que você vai estar tendo como resposta, certo? Então, eu selecionei aqui da A2 até a D5. Por que da A2 até a D5? Tá aqui, ó, da célula A2 até a célula D5. É assim que nós fazemos seleções no Excel. Nós pressionamos a primeira célula e arrastamos sem soltar o botão esquerdo do mouse até chegarmos ao final da seleção. Aí sim a gente pode soltar o botão e é assim que ele vai interpretar aquele intervalo. O 2 pontos no Excel significa até. Então eu selecionei da A2 até a D5. Essa é a minha matriz tabela. Mas digamos que eu já fiz aqui a minha pesquisa. Eu pesquisei aqui pelo colaborador Remy. E o que eu disse que a função PROC-V faria, já que eu selecionei a referência dessa célula? Ela vai lá e substitui por Remy. Então, ela vai procurar por esse nome dentro da minha matriz tabela. Aonde que ela vai procurar? Na primeira coluna, certo? Ela vai fazer a varredura na primeira coluna à esquerda e vai encontrar o nome do colaborador que eu especifiquei para ela estar buscando. Então, o valor procurado Remy foi encontrado ali na segunda célula da minha matriz tabela. Próximo argumento, como a gente viu já, é o número índice da coluna. O que seria o número índice da coluna? Agora sim a gente vai ter uma ideia mais precisa dele. A gente vai estar especificando o número índice da coluna no próximo argumento aqui, e ele seria, depois que encontramos o valor procurado, as colunas do lado. Então, eu pesquisei por Remy, a função PROC-V encontrou ele aqui na primeira coluna, nessa primeira coluna, e o que ele vai fazer agora? Ela vai falar, tá, nessa linha aqui, em qual coluna está o valor que você quer que eu retorne? Está na coluna 1? Está na 2? 3? 4? Assim por diante. Então, digamos que nesse meu exemplo, eu queria saber quanto que o colaborador Remy efetuou de vendas no mês de março. Então, eu vou colocar aqui o número índice da coluna dentro da minha função PROC-V é o número 4. Eu vou simplesmente digitar o número 4 e ele já vai fazer a pesquisa para mim. Agora, vamos procurar o intervalo. Vamos entender com mais precisão agora o que seria procurar o intervalo. O procurar o intervalo é um argumento que pode ser tanto verdadeiro ou falso. 0 ou 1. Como assim? O que quer dizer o verdadeiro ou falso? Se a gente escolher o número 0, quer dizer que nós queremos que nos traga uma pesquisa exata. Ou seja, a função PROC-V vai estar buscando para a gente o nome Remy de forma exata e não aproximada. Se nós fizermos uma pesquisa aproximada, colocaríamos o valor 1 dentro da nossa fórmula. Se eu colocasse o valor 1 aqui, o que poderia acontecer nessa minha busca? Eu estou procurando pelo termo Remy, mas como eu coloquei para ser uma busca aproximada, a função PROC-V poderia simplesmente me trazer esse primeiro colaborador que está vindo aqui, que é Regiane, que começa com R e E, assim como Remy. Então é um nome aproximado, foi o primeiro que ela encontrou, então ela poderia estar me trazendo Regiane e o valor da venda que ela efetuou no último mês de março aqui, ou seja, na coluna 4, em vez de me trazer exatamente o colaborador que eu pesquisei. Então é por isso que nós vamos colocar nesse exemplo aqui o argumento 0, que é para nós termos uma pesquisa exata. Depois que nós colocamos todos os argumentos necessários, notem comigo que antes algo que parecia aqui muito grande, até assustador, intimidador, se tornou algo bem compacto, onde a gente já compreendeu o que é cada um dos argumentos, o que cada um faz, como devemos fazer para estarmos pondo eles dentro da função, e agora só resta para a função terminar de equacionar, de calcular tudo e buscar para a gente o valor exato que nós queremos, que está ali. É o valor de venda de março de R$ 4.742 que o colaborador Remy efetuou. Então, vamos dar uma recapitulada rapidinho.
Primeira coisa que eu fiz foi pôr o valor procurado, não é? Que eu fiz a seleção dessa célula. E quando eu digitei aqui dentro REMI, ele já substituiu aqui dentro da fórmula e pôs para a pesquisa ser por essa palavra. Depois eu disse para ela onde que ela vai procurar tanto esse valor aqui, quanto o lugar que ela vai estar nos retornando as respostas, que é a minha matriz tabela, que é da A2 até a D5. Então, dentro dessa matriz, na primeira coluna, ela procurou e achou o REMI, ela viu a linha que o REMI está e depois me perguntou, no número índice da coluna, em qual coluna está o valor que eu estou procurando, que eu quero que ela me retorne. E eu disse que estava na coluna 4, que é onde tem a venda que esse funcionário realizou no mês de março. E por fim, eu só especifiquei que eu queria uma busca exata, para ela não me trazer aproximações, e sim exatamente pelo que eu estou buscando. Como eu digitei a função nessa célula aqui de resultado, é nela aqui que ele vai estar respondendo a função e me trazendo aquele justo resultado. Então, isso daqui é a visão geral da função PROC-V. É uma função bem simples, apesar de parecer um pouco complexa. A gente vai estar logo mais vendo agora como nós vamos aplicar ela a formas mais precisas, não é? Um exemplo prático. Então, pessoal, chegou finalmente o momento de pormos a mãos à obra, né? Vamos ver agora no próprio Excel, dentro de uma planilha, um exemplo cotidiano para a gente estar aplicando a função PROC-V e vendo alguns detalhes, algumas dicas sobre ela. Então, vamos lá? Estamos agora aqui no Microsoft Excel, propriamente dito. Abrimos aqui o software, né, o programa, para a gente estar vendo um exemplo prático de como poderíamos aplicar tudo o que a gente viu até agora. Toda essa teoria, agora na prática, para a gente estar vendo alguns detalhes e fixando mais de vez, na verdade, essa função aqui do Excel, né, que é a função PROC-V, função de procura vertical. Então, o que nós temos aqui como exemplo? Nós temos uma tabela, uma planilha com cadastro de clientes, onde aqui a gente vai estar tendo uma tabelinha onde vai estar nos resolvendo o nome, o telefone e o endereço deles, através de um código que a gente vai estar digitando aqui. Então, vocês já chegaram a ver esse tipo de sistema em algum lugar, onde a pessoa digitava um código de algum produto, ou de algum cliente, e logo de automático aparecia todas as informações referentes àquele código, àquele cliente, àquele produto. É justamente dessa forma que funciona, é utilizando funções semelhantes à função PROC-V ou a PROC-V em si. Então, aqui eu vou estar pesquisando um código, que vai ser um desses códigos aqui que a gente tem na tabela de dados, não é? E depois ele vai estar nos retornando o nome, o telefone e o endereço do código que a gente digitar. Então, aqui a gente tem todos os dados necessários. A gente tem aqui o nome da pessoa, o telefone dela, o endereço e o código referente a cada um. Então, vamos fazer a montagem aqui da função PROC-V. E, mais uma vez, relembrando vocês, aqui onde eu vou digitar o código, não vai ser nessa mesma célula que eu vou estar digitando a função PROC-V. Como a gente viu, eu cheguei a comentar com vocês agorinha, a função ela precisa ser digitada nas células onde ela vai estar nos dando o resultado, ou seja, vai nos dar aqui a resposta final da pesquisa que vamos fazer nessa outra. Então, aqui primeiro começando pelo nome. Outra coisa que é bom focar, lembrem-se que vocês estão procurando. Então, se eu estou procurando o nome, eu tenho que lembrar que eu estou buscando o nome antes de começar. Então, para começar uma função do Excel, a gente já viu, a gente sempre começa com o famoso igual, e a gente vai estar fazendo a chamatória aqui da função. A gente vai digitar ela, PROC-V. Observe que ele já aqui me põe uma listazinha suspensa com todas as funções que começam dessa forma, e a PROC-V está lá no final. Eu poderia aqui vir com o meu mouse em cima da PROC-V, dar 2 cliques em cima dela, um duplo clique, e a função seria selecionada. Ou eu posso utilizar aqui, ó, as setinhas de navegação, para baixo, para cima, eu vou até a função PROC-V, seleciono ela e aperto a tecla Tab para escolher essa função. Então, com minha função selecionada, ali pintada de azul, eu vou apertar a tecla Tab, é aquela lá no canto do seu teclado, no lado esquerdo, que são duas setinhas, uma virada para um lado oposto da outra. Então, ao pressionar ela, o Excel já termina de escrever PROC-V para mim e já me abre o parêntese. Vamos observar aqui, nessa caixinha de contexto, a sua fórmula, a sua sintaxe, que a gente já conhece. Observem aqui quem está em negrito. É muito importante visualizar isso sempre que você for fazer uma função no Excel. O argumento que estiver em negrito
é o argumento que está sendo solicitado naquele momento. Então, o primeiro argumento aqui que está sendo pedido é o valor procurado. A gente sabe que o valor procurado é o termo, o código, o nome que ela vai estar buscando dentro da seleção que a gente fizer depois, ou seja, dentro da matriz tabela. É aquele valor que ela vai estar encontrando na primeira coluna à esquerda. E onde que eu vou colocar esse valor? Vai ser justamente aqui. Eu vou digitar nessa célula o valor procurado e ele vai substituir dentro da fórmula, como fez no exemplo anterior, quando eu busquei o REMI e ela foi lá e onde eu tinha selecionado a célula, ela simplesmente escreveu REMI. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou vir na célula onde eu vou digitar o código, onde eu vou digitar o valor procurado e vou dar um clique. Para o Excel, essa célula aqui é a célula D4. Então, é a célula D4 que ele vai estar substituindo depois pelo que eu digitar aqui dentro. Pois bem, coloquei o valor procurado. O valor procurado vai ser o que tiver dentro da célula D4. Então, aqui na matriz tabela agora, vocês estão conseguindo ver comigo que eu já coloquei o argumento que estava pedindo, mas ainda está em negrito o valor procurado? Quer dizer que eu ainda estou dentro desse argumento. Qualquer coisa que eu colocar, eu ainda estou colocando dentro do valor procurado. Então, eu preciso pular o próximo argumento. Como que eu faço para pular? Olha aqui, vocês conseguem enxergar e lembrar também? Tem o ponto e vírgula. Eu vou apertar então o ponto e vírgula e observem lá que agora sim pulou para o argumento matriz tabela. Vocês conseguem se recordar quem era a nossa matriz tabela? A matriz tabela, um macetezinho para saber quem ela é só vocês lembrarem que a matriz tabela precisa possuir dentro dela, na seleção, tanto o valor procurado, ou seja, o código, o nome, termo que ele vai estar buscando na primeira coluna à esquerda, precisa ter tanto ele quanto todos os outros valores que ele pode nos retornar, que no caso precisa possuir também as colunas de nome, telefone e endereço, no meu exemplo aqui. Então, eu vou clicar na primeira célula, onde tem o primeiro código, vou pressionar e segurar com o botão esquerdo do mouse e arrastar até a última célula para fazer a seleção da minha matriz completa. Mais uma vez, eu não preciso selecionar os títulos, eu preciso selecionar os valores que eu vou estar utilizando dentro da função. Então, feita essa seleção, observe como ele interpretou aqui esse intervalo. Para ele, isso tudo aqui é igual a A8 até D14. Então, é da A8, vocês observarem, a célula A8 até a célula D14. Então, isso daqui é a minha matriz tabela. Pus a matriz tabela. Agora, eu vou usar o ponto vírgula, para pular para o próximo argumento, que é o número índice da coluna. Então, lembra que eu pedi para vocês se recordarem o valor que vocês estão procurando, ou seja, pelo que vocês estão buscando? Vocês não querem, não é o nome aqui que a PROC-V te traga? Então, você tem que saber o número do índice da coluna onde está os nomes. É qual coluna? Uma coisa importante, a coluna primeira, onde ele vai estar buscando o valor procurado, conta como coluna 1, como a gente já viu. Então, a coluna do nome não é a coluna 1, ele já é a coluna 2. Assim como o telefone é a 3, o endereço é a coluna 4. Então, como aqui, nessa célula, eu quero que ele me traga no final o nome do cliente, de acordo com o código que eu pesquisar, então eu vou pedir para ele, dizer para ele que o número índice da coluna onde ele vai estar encontrando, que eu quero que ele me traga como resultado, é a coluna 2. Então, eu vou digitar o número 2 aqui. Então, a coluna 2 é onde possui os nomes. Ponto e vírgula, para a gente ir para o último argumento, que é o procurar intervalo. Olha aqui como é o procurar intervalo. Tá, estão conseguindo observar aqui o conceitozinho dele? Se a gente colocar verdadeiro, a gente pode tanto digitar verdadeiro quanto digitar 1, ele vai estar fazendo uma correspondência aproximada, ou seja, uma busca aproximada. Então, se eu tivesse aqui, 0,5 depois 1, ele poderia me trazer o 0,5, ou 0,8, 0,9, antes de me trazer o 1. Porque o primeiro aproximado que ele encontra, ele já traria como resultado. Então, não seria uma coisa, pelo menos nesse meu caso aqui, algo que eu gostaria. Então, ele está dizendo que eu preciso colocar a correspondência exata aqui para a minha pesquisa funcionar corretamente. Então, eu vou, em vez de clicar lá em cima, poderia ter dado 2 cliques lá em falso, eu vou colocar o 0, que eu prefiro assim, que eu acho que a fórmula fica mais compacta, apenas com um zerinho aqui no final, do que escrito falso. Então, eu coloquei todos os argumentos necessários. Eu coloquei o valor procurado, que é o valor que ele vai estar procurando na minha matriz tabela, ou seja, na primeira coluna à esquerda.
ele vai procurar o código que eu digitar aqui. E depois eu disse para ele onde que ele vai procurar esse código e de onde que ele vai me trazer os resultados. Por fim, eu disse em qual coluna está o que eu busco, de acordo com esse código, que é na coluna 2, que é onde possui os nomes, e eu quero que ele me traga uma correspondência exata. Eu abri o parêntese lá no começo, eu tenho que fechar o parêntese aqui no final. Os argumentos de uma função sempre ficam dentro de parêntese. Então eu venho aqui no final, fecho o parêntese e dou por fim um Enter. Olha o que aconteceu aqui. Isso daqui é um errozinho do Excel que corrobora com aquilo que eu falei lá nos slides, que era o seguinte: a função PROC-V, ela só consegue trabalhar se ela tiver o valor procurado. Lembra que eu falei que o valor procurado é um dos argumentos mais importantes, que sem ele ela não consegue trazer resultado? Ela não me trouxe resultado porque ela não tem o que procurar ainda. A célula onde está aqui, onde eu vou dizer para ela o que buscar, está vazia. Mas no momento que eu digitar algum código, vou colocar, por exemplo, o código 3. Ela vai lá e me traz a referência do código 3. Observem aqui, vamos ver se está correto. Me trouxe o nome Ana e está aqui. O código 3 é a Ana. Vamos colocar outro código. Vou colocar o código 6. Ele me trouxe Paulo. Código 6, Paulo. E assim por diante. Posso colocar qualquer outro código que ela vai estar me trazendo a correspondência exata dele. Então está funcionando corretamente. Vamos fazer aqui para as próximas. Eu quero que vocês notem algo comigo. Eu vou deixar esse código aqui para logo me trazer o resultado do telefone do João quando eu terminar a minha função, a segunda função PROC-V que eu vou fazer. Então, a PROC-V, ela só consegue lhe trazer um resultado. Então, se você queria um nome, ela vai trazer só um nome. Para você também ter como resultado o telefone, o endereço, assim por diante, você tem que fazer outras funções PROC-V. Então, vamos fazer mais uma aqui, para a gente fixar melhor e praticar um pouco. Vou chamar a função PROC-V, eu vou até ela e aperto a teclinha Tab, as duas setinhas opostas. Valor procurado. Quem é o meu valor procurado? A gente já sabe que é, nesse caso aqui, o código 7. Então, vou clicar onde vai estar escrito o código 7. Matriz tabela. É todo o intervalo que possui os códigos e os resultados que ela vai estar buscando para me trazer. Então, eu vou selecionar desde a A8 até a D14. Matriz tabela selecionada. Então, agora eu vou ponto vírgula e procurar o índice número da coluna, né? O número índice da coluna. Dessa vez, eu estou procurando o telefone. O nome na PROC-V anterior estava na coluna 2. Agora, o telefone está na coluna 3. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, eu vou colocar o número 3. Esse é o meu número índice coluna. E, por último, o intervalo que eu vou estar buscando vai ser o 0, que é para ser exato, para procurar exatamente o número 7 e me trazer o resultado que eu quero na coluna 3, da coluna 3. Vou fechar por fim o parêntese. Agora, notem comigo aqui. Todos esses daqui, incluindo esse 0, são os mesmos argumentos que eu utilizei na função anterior. A única coisa que mudou foi o número índice da coluna. O que isso vai estar nos proporcionando? Vamos primeiro ver aqui o resultado. Então, tá lá. O número do João é esse daqui. Vamos ver se está correto. O João é o número 7. Está aqui o número dele. É exatamente o número que a gente estava procurando. Se eu colocar qualquer outro endereço de código, ele vai me trazer. Pedro, o número do Pedro. Vai me trazer aqui, ó. 7 já foi, né? Que era o João. Vou colocar um aqui, ó. Cláudio. Trouxe o número dele também. E, por fim, posso colocar qualquer um que vai estar me trazendo de forma exata os seus dados. Agora, no endereço, eu quero aproveitar para dar uma dica de ouro para vocês, que é quem assistiu o vídeo até aqui já vai se sobressair na função, entre outras funções também, mas vai se sobressair na PROC-V. Por quê? Talvez você já tenha visto, ou até você mesmo faça, a escritura de todas as funções que você precisa da PROC-V. Então, se você quer buscar vários dados, você vai lá, digita a função por função, função por função, sempre trocando apenas o número índice da coluna. Eu posso poupar tempo e trabalho utilizando um atalho de teclado. Se eu selecionar a célula logo abaixo de onde tem a minha função, aqui ó, vou ativar a célula dando um clique em cima dela. Observe que ela ficou com um contornozinho verde. E vou apertar as seguintes teclas. Ctrl F. Apertando no seu teclado Ctrl F, você vai pressionar e segurar Ctrl e depois apertar a letra F e depois soltar as duas teclas. O que ela vai fazer?
O Excel vai nessa célula replicar exatamente o que eu digitei na de cima. Porém, ele já abre no modo de edição, para caso eu queira fazer alguma edição, e eu vou querer fazer, e ele me mostra aqui que o valor procurado é essa célula, a D4, a matriz da tabela é esse intervalo de A8 até D14, o número aqui da coluna é a 3, porque ele copiou o que estava lá em cima, e a referência é aqui o procurar intervalo está exato, não é? Que é o 0. Então, só que eu vou fazer é vir aqui, onde tem um 3, apagar ele e digitar o 4, porque eu estou procurando um endereço, e o endereço está na coluna 1, 2, 3, 4. E é, por fim, apertar o Enter. Então, tá lá. O Paulo tem esse número e mora no endereço Rua João Pessoa. Vamos conferir, então? Paulo, código 6, tem esse número, mora na Rua João Pessoa. Agora, se eu colocar qualquer outro código, vamos colocar aqui de novo o João, ele vai estar me trazendo todos os dados dele. Se eu colocar aqui o código 2, a Maria, olha lá, rua principal. Se eu colocar aqui o código 5, Pedro, olha lá, na rua do Excel. Então, está totalmente automatizado. Isso aqui é um sistema bem simples, mas que muitas pessoas não conseguem fazer a confecção dele de forma correta e ainda não sabem desse macetezinho de utilizar o Ctrl F para estar, por fim, agilizando o seu trabalho. Certo? Então, pessoal, essa foi a aula de Excel avançado que a gente trouxe para vocês. É uma aula bem simples sobre a função PRO. A gente espera muito que vocês vejam. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam. Qualquer dúvida que tiverem tido, a gente vai estar lendo todos os comentários. Vamos estar respondendo individualmente cada um. Se você gostou do vídeo, deixa aí um curtir pra gente. Curta a nossa página no Facebook, InfoFest Cursos, InfoFest Cursos Marabá, Paraupebas, Redenção. Nós temos várias páginas no Facebook, nosso canal no YouTube, se inscreva lá, é InfoFest Cursos Profissionalizantes. A gente vai estar sempre, a partir de agora, trazendo conteúdo de forma gratuita aqui para vocês, para a gente estar compartilhando o conhecimento de informática, tanto do pacote Office, quanto de outros programas, como programas de design gráfico, CorelDRAW, formatação de vídeo, né, o Premiere, entre outros. Então a gente vai estar sempre aqui atendendo aí os pedidos de vocês também. Se tiverem algum pedido, eu queria saber como funciona esse tal programa, como funciona isso no Excel, pode estar deixando aí a sua sugestão que a gente vai estar providenciando, tá bom? Então, eu espero ver vocês na próxima videoaula, espero que tenham gostado também e até a próxima. Tchau, tchau!